Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito dessa obra-prima da estudiosa das religiões Karen Armstrong. Uma estudiosa das religiões de origem inglesa, uma história de Deus. Hoje eu não estou aqui com um livro, mas tenho o livro aqui gravado no meu HD interno, né? Na minha memória. Esse livro me marcou muito e a gente vai fazer uma discussão hoje sobre uma história de Deus da Karen Armstrong, mostrando ali a dimensão ali das religiões abraâmicas. Estou falando do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, e eu vou trazer também alguns aspectos suscitados, algumas reflexões suscitadas pela Karen Armstrong ao longo do livro que me parecem muito importantes, já que a nossa época está trazendo fanatismos dos mais diversos espectros, e é claro, como nós infelizmente vemos, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, fanatismos desenvolvidos por causa da religião. Como se a religião, é claro, eu não quero reduzir a religião a esse fenômeno do fanatismo, mas infelizmente aspectos extremistas estão sendo desenvolvidos nesse sentido e a gente precisa discutir a esse respeito. Então já eu vou começar a falar com vocês sobre a obra Uma História de Deus da Karen Armstrong. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a essa resenha. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e se, ao fim desse vídeo, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E embaixo desse vídeo aqui, deixe o seu comentário para eu poder conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Uma História de Deus, obra-prima da estudiosa inglesa das religiões Karen Armstrong, obra de 1993. Bom, o que nós temos em Uma História de Deus? Nós temos ali a Karen Armstrong, que chegou a fazer parte de uma ordem religiosa católica, salvo engano, chegou a ser freira e depois abriu mão ali da vida religiosa, da trajetória religiosa, em prol ali das discussões a respeito da religião. É importante dizer que a Karen Armstrong é uma profunda conhecedora das três religiões abraâmicas. Por que eu estou falando abraâmicas? Porque elas vêm do profeta judaico Abraão. Então o judaísmo é a mais antiga, é o tronco, digamos, da árvore monoteísta sobre a qual a Karen Armstrong vai falar. E ela vai falar do galho, do primogênito do judaísmo, que é o cristianismo, que vem ali do coração mesmo do judaísmo, e do filho mais jovem, historicamente mais jovem do judaísmo, que é o islamismo. Bom, como vocês sabem, né, o judaísmo, uma religião sumamente antiga ali, que vai vir ali do coração do Oriente Médio, tem ali a dimensão de que a terra prometida é Jerusalém, e nós temos o seu profeta, o profeta mais longevo, Abraão, e aí nós temos o Velho Testamento da Bíblia cristã ou judaico-cristã. O Velho Testamento é todo formado por livros que não são cristãos, são livros originalmente judaicos. E a gente tem os famosos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, os livros ali que vão do Gênesis, o livro ali sobre a origem do mundo, que traz ali a dimensão, se você acredita, no Gênesis você considera que Deus criou o mundo daquela maneira como o Gênesis coloca, e você considera que Adão e Eva são os ancestrais mais longínquos da humanidade. Se você considera que esse relato
é muito mais místico e mítico do que, obviamente, fidedigno, como é o que a ciência tem a colocar, hoje em dia, é claro, você vai ler esse relato como uma alegoria. Mas tem o Gênesis e tem também o Deuteronômio, que é o livro que traz as leis judaicas. O cristianismo, que vem aí marcar época histórica fundamental e se torna uma força poderosíssima do mundo a partir da conversão do imperador romano Constantino no século IV depois de Cristo e a transformação do cristianismo em religião oficial do Império Romano, e aí com a formação da Igreja Católica Apostólica Romana, vai se disseminar pelo mundo e vai ter muita força ao redor do mundo, para além da Europa ali do Oriente Médio, com as grandes navegações fomentadas ali pelas coroas europeias, Portugal e Espanha, nomeadamente aqui na América do Sul, mas também você tem Holanda, você tem ali Inglaterra, esses países colonizadores, disseminando o cristianismo na sua sanha de colonização e disseminando também, tragicamente, muito genocídio e opressão cultural no bojo dessa cristianização, dessa catequização daqueles que eram brutalmente tidos como infiéis às populações autóctones dos continentes. Aí o cristianismo se dissemina, mas o cristianismo é marcado pelo nascimento, é claro, de Jesus Cristo, que é o seu grande profeta. E o islamismo, o galho mais jovem da árvore abraâmica, vem ali com o profeta Mohammed, que nós aqui no Brasil chamamos de Maomé, e vem no século VI depois de Cristo. Quero dizer a vocês que aqui no meu canal eu já fiz leituras. Se vocês forem até a playlist, eu vou deixar os links aqui dessas leituras para vocês. Se vocês forem até a playlist Leituras de Vassoler, vocês vão encontrar leituras que eu já fiz de trechos do Velho Testamento, um trecho do Eclesiastes, um belíssimo trecho do livro de Eclesiastes, que é um livro sumamente poético. Vocês vão encontrar o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, já lido por mim, e vocês vão encontrar a carta de despedida do profeta Mohammed, do profeta Maomé. Então eu quero dizer que eu não falo, eu não trago à tona, no começo de cada vídeo desse canal, a máxima do poeta e dramaturgo romano Terêncio à toa. Se eu digo, eu sou humano, e portanto nada do que é humano me é estranho, eu estou dizendo que o ímpeto desse canal é ecumênico, que o ímpeto desse canal é antidogmático, que o ímpeto desse canal é antifanático, e que é preciso olhar por vários prismas, e olhar inclusive com dúvida, e eventualmente uma dúvida que duvida dela própria, para que nós apreendamos a realidade com mais complexidade, com mais profundidade, com mais ardor e com mais amplitude e liberdade. E aí eu quero dizer a vocês, antes de dar continuidade, trazer dois relatos fundamentais desse livro da Karen Armstrong, que o que eu aprendi profundamente ao ler uma história de Deus e ao me engajar em vários debates sobre religião, eu que gosto muito de estudar aspectos da religião, o que eu aprendi é que a história das religiões, sobretudo quando as religiões se fundiram, quando o poder espiritual se fundiu ao poder temporal, ao poder terreno, é a história da brutalidade. Se eu tenho muito respeito pela espiritualidade, ou, vamos falar aqui no plural, pelas espiritualidades, eu tenho muito medo, e eu chego a dizer que em não poucos momentos eu tenho aversão à história das religiões transformadas em poder político. Porque a história de religiões que acham que detêm a verdade unívoca, que tem para si o monopólio da verdade, é a história do banho de sangue, é a história de guerras, é a história de inquisições, é a história de perseguições, é a história de flagelos, é a história de mortes. E eu quero dizer a vocês que o livro da Karen Armstrong, Uma História de Deus, me ensinou humildade, me ensinou um ceticismo formidável em relação à dimensão de verdade, que eu só consigo chamar de verdades no plural, para respeitar as mais diversas formas de pensamento das pessoas, sejam os pensamentos religiosos, sejam os pensamentos ateus. Se você que está assistindo a esse vídeo é religioso ou religiosa, eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Você tem a dimensão de que a humanidade na sua história já criou mais de 1000 religiões? Você tem a dimensão de que no mundo antigo, ali na Europa e no Oriente Médio, a profissão de fé monoteísta era minoritária? Você tem a dimensão de que as crenças politeístas, que hoje são chamadas de pagãs,
e que na verdade são tidas como mais fósseis em museus da história do que pujantes, elas eram dominantes? E de que se você e eu houvéssemos nascido na antiguidade, e aliás para o espiritismo cristão e para o budismo e para o hinduísmo, aliás, é possível que nós tenhamos nascido antes e reencarnado agora, para você ver a polissemia e a pluralidade de crenças. Mas você tem a dimensão de que se nós houvéssemos nascido na antiguidade, a lei das probabilidades diria que nós seríamos politeístas e não monoteístas? Você tem a dimensão de que se mais de 1000 religiões foram já criadas pela humanidade, já surgiram na humanidade, e muitas delas não têm mais pujança, já foram esquecidas, viraram peças de museu, talvez a verdade que você tome como a suma essência da realidade seja também passável, superável pela história? Você tem a dimensão de que se você nasceu no Brasil e é cristã ou cristão, você o é pela lei das probabilidades, por fazer parte de um país cuja maioria das pessoas é cristã, ou se autodenomina cristã pela formação histórica que tem, que se você fosse japonesa ou japonês, a chance de você ser budista seria maior, de que se você fosse saudita, de que se você fosse libanês, a chance de você ser muçulmana ou muçulmano seria maior. Isso dá a dimensão de relativização da verdade em que nós acreditamos. É uma verdade perspectiva. É uma verdade que diz respeito ao local onde nós fomos socializados, a nossa origem. E isso deveria ensinar humildade para as pessoas que não professam a nossa fé. Seja uma fé religiosa, seja uma fé sem Deus ou sem deuses. Isso é importante. Que você tenha a dimensão, para além da verdade posta em uma religião determinada, que você procure, e é isso que eu tento fazer, as conciliações, os momentos universais em cada um dos sistemas de credo. E quando eu penso, para além dos nomes budismo, hinduísmo, islamismo, cristianismo, judaísmo, espiritismo, candomblecismo, umbandismo, xamanismo e assim por diante, eu tendo a perceber que a tentativa de superação do egoísmo humano, a tentativa de reciprocidade e fazer a bondade é comum a todas essas experiências religiosas. Isso me faz ter dúvida benéfica. Isso me faz entender que, para além de uma percepção espiritual mais própria, que me é mais simpática, todas as pessoas têm o direito de ter a sua profissão de fé, para além de quaisquer achacamentos por parte de instâncias de Estado. E é por isso que o dogmatismo é o pai mesmo do fanatismo. Ou o fanatismo é o pai mesmo do dogmatismo. Por quê? Porque, sobretudo quando se pensa a religião como poder de Estado, estão em perigo as pessoas que não professam a religião do Estado ou que não professam quaisquer religiões. E agora eu quero falar também com você que não tem qualquer profissão de fé. É bem verdade que não há comprovações cabais sobre a existência de Deus, mas a tentativa de mostrar que Deus ou deuses existem, a fé, a esperança no além mundo, a dimensão de que a vida não acaba com a morte, é uma das ilusões que você, ateu e ateia, pode chamar de ilusão, mas que é uma das esperanças mais arraigadas da história da humanidade. Será que o fato de até hoje, até esse presente momento, a ciência não ter comprovado cabalmente que Deus não existe, que a espiritualidade não existe, não tem comprovado cabalmente, faz com que Deus, deuses e a espiritualidade não existam? Como é que você que é ateia ou ateu pode me dizer que conhece o absoluto? Você já viu as fotos tiradas por telescópios da NASA ou de satélites chineses e russos? Você já viu o tamanho do planeta Terra em comparação com a imensidão do cosmos? Como a própria Via Láctea, que é infinitamente maior do que a Terra, é completamente diminuta, é um grão de areia, uma poeira cósmica diante da magnitude do universo? Como é que você pode me dizer, cabalmente, que você sabe que Deus, deuses e a espiritualidade não existem? Será que você não está imbuída do mesmo espírito religioso dos religiosos? Será que você não tem uma fé, uma profissão de fé no não absoluto, que é ela própria absoluta? Será que você, ateu e ateia militante, não está imbuído, nesse caso, de uma dimensão proto-dogmática ou filodogmática? É essa a reflexão que eu te trago.
Ah, Flávio, você é um agnóstico? Não, eu não sou um agnóstico. Eu tenho a minha profissão de fé, eu tenho a minha espiritualidade. Eu não tenho nenhuma religião. Eu tenho a minha espiritualidade. Mas eu tenho, sobretudo, dúvida. Uma dúvida ambivalente, uma dúvida ambidestra, uma dúvida voltada para todos esses aspectos. Então eu trago essa discussão sobre uma história de Deus da Karen Armstrong para suscitar tolerância, para suscitar elemento de compaixão, elemento de coexistência. E para nos encaminharmos aqui para o fim dessa resenha, eu quero trazer para vocês 2 relatos do livro Uma História de Deus que me marcaram quando eu li esse livro pela primeira vez, em julho de 2011, foi o momento em que eu li esse livro, e desde então eu venho lendo, relendo e treslendo muita avidez. A Karen Armstrong foi a estudiosa que me levou ao livro Noite, do escritor e sobrevivente de Auschwitz, Elie Wiesel. Eu já quero dizer para vocês que no Café com Vassolero, primeiro Café com Vassolero aqui do canal, obras essenciais para a minha formação. Eu falei sobre o Noite do Elie Wiesel e quero dizer para vocês também que eu já fiz uma leitura de Vassolero de trechos do Noite do Elie Wiesel. Eu quero trazer 2 relatos que a Karen Armstrong conta em diálogo com Elie Wiesel. Ela vai dizer que o Elie Wiesel estava ali em Auschwitz participando daquelas horrorosas contagens de prisioneiros, de saco de ossos humanos ali no campo de concentração nazista mais tragicamente famoso, né? Encravado aí no coração sul da Polônia. Eles estavam em meio ao inverno, janeiro ali de 1943 ou 44, e uma criança é capturada nas imediações de Auschwitz e é levada ali pro campo, porque um prisioneiro polonês havia fugido e os canalhas, os carniceiros nazistas haviam capturado essa criança para dar exemplo para eventuais prisioneiros que quisessem fugir também. Que eles iam buscar até o inferno a família das pessoas e que a família dos prisioneiros pagaria com a vida, ou pior, com a morte, até que o prisioneiro retornasse ao campo. Aquela criança foi colocada num palco diante de todos os prisioneiros, de todas aquelas pessoas condenadas à vida, e não pura e simplesmente à morte, porque em Auschwitz a morte redimia, porque em Auschwitz o Deus benevolente daria a morte e não vida às pessoas, dada a atrocidade, suma atrocidade que lá acontecia. Uma criança foi levada ao palco, ao patíbulo, e os prisioneiros tiveram que assistir ao enforcamento dessa criança. Meu Deus do céu, gente, que horror! Por mais de 2 horas. Aquela criancinha indefesa estrebuchou, sem que ninguém pudesse ajudá-la por mais de 2 horas. E eu quero dizer a vocês que o Elie Wiesel estava ali na fila, e alguém ao seu lado disse: onde está Deus que nesse momento não aparece para ajudar essa criancinha? E o Elie Wiesel ouviu a resposta dentro de si: ora, Deus está ali, sendo enforcado naquele patíbulo. Deus está morrendo diante de nós. Ou pior, deveria haver Deus. Elie Wiesel ouve dentro de si, porque deveria haver alguém a quem culpar. E mais, depois desse episódio tétrico, fizeram um julgamento de Deus em Auschwitz. Os judeus fizeram um julgamento de Deus em Auschwitz. E acharam que Deus deveria ser condenado sem apelações. Depois da condenação à prisão perpétua no cosmos, onde Deus ficaria preso em prisão perpétua no cosmos. Ele que, segundo as teorias, as racionalizações teológicas, coincide com o tamanho do universo que não tem tamanho, que é infinito. Após a condenação eterna de Deus, o rabino, que já seria um anti-rabino, porque Deus estaria condenado, diz a todos os prisioneiros de Auschwitz, a todos os seus irmãos de antiga fé: uma vez que condenamos Deus, nos preparemos. É preciso que todos estejamos na nossa sinagoga improvisada para rezarmos. Vocês estão entendendo? O que é essa história? O que essas histórias dizem para nós? Elas nos dizem sobre o ímpeto de revolta, o ímpeto salutar e sumamente moderno, mas que transpassa a história, de questionamento da natureza de Deus, para que nós saibamos de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso papel em face da vida, qual o sentido da nossa vida. Se há Deus, não há Deus, qual o papel de Deus em face de nós? Por que o sofrimento?
Por que a seletividade, muitas vezes, do sofrimento? Porque algumas pessoas têm uma vida melhor do que outras, ainda que seja difícil determinar o que é melhor e pior. Mas certamente ninguém quer passar por um acidente de carro, ninguém quer ter o seu corpo mutilado, ninguém quer ver um ente querido morrer por um homicídio. Todas essas questões estão no coração mesmo dessa obra, Uma História de Deus, da Karen Armstrong. E eu quero dizer a vocês que aquelas pessoas que querem suprimir o pensamento sobre Deus, querem justamente arrancar o coração de si mesmo e o coração da história. Ainda que você possa, eu repito, ter uma profissão de fé, num exercício extremamente benevolente, piedoso, de um ímpeto emancipatório em termos espirituais, relativize a sua fé em função da fé que outra pessoa possa ter, diferente da sua. Tome cuidado em lançar mão da sua fé em termos políticos, porque você pode fazer mal para outras pessoas, como a lição da história nos mostra. E se você não tem profissão de fé, e eu disse que você também tem uma profissão de fé, só que é uma profissão de fé sem Deus ou deuses, relativize o seu conhecimento, porque ele não é absoluto. A ciência mostra, a história da filosofia, a história das ideias mostra que a verdade de ontem pode não ser a verdade de hoje. E é muito importante que nós tenhamos humildade e relativismo nesse sentido. Então, gente, essa foi uma resenha sobre a grande obra Uma História de Deus, da formidável estudiosa britânica das religiões, antiga freira, que deixou a profissão de fé, que deixou a carreira religiosa para se transformar numa pessoa que cultua a paz, que cultua a religião como veículo da paz, como veículo de relativismo. E nisso me influenciou profundamente a Karen Armstrong. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E mais, aqui embaixo desse vídeo, deixe o seu comentário para que eu possa conversar com você. E considere também a possibilidade de você se tornar um membro ou uma membro humanista do canal. Aqui embaixo tem uma tecla chamada Seja Membro. Se você apoiar financeiramente esse canal, você vai estar contribuindo para que eu possa fazer as aulas ao vivo, as resenhas de livros, as resenhas de filme e as leituras de Vassoler, construindo assim uma universidade aberta no YouTube. Então, gente, muito obrigado pela audiência. Eu deixo aqui o convite para vocês sempre acompanharem as resenhas de livros do meu canal, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então, até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!